Gravando então, boa noite família magnética. E coloque então a cidade de onde estão falando. Curitiba! Muito bem! Belo Horizonte, a Fernanda Chiari, a Chantime de Curitiba, a Linhoto de Rio das Antas. Muito legal! A Ingrid está aí também, a Fernanda de Sapucaia do Sul. Muito bom! Todo o Brasil conectado aí nessa live. Quem mais? Catalão, no Goiás. Legal. Lagoa da Prata, Minas, a Lorena. Então, muito bom aí ver todo mundo aí reunido. Alguns estão repetindo o grupo do jejum magnético, outros já estão pela primeira vez. E o seguinte, essa aqui é a live de abertura do grupo 17, isso mesmo, 17 do jejum magnético. É uma live aberta, você pode convidar outras pessoas. Então, se você quiser, pode enviar esse link aí do Zoom para algum conhecido e até as 9 e pouquinho a gente vai estar com essa live. Claro que ela está sendo gravada também para depois eu mandar a gravação para vocês. Ervaldo Oeste, Santa Catarina, legal, muito bom. Bom, então eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Tiago Djalcon, eu sou médico integrativo, Master Coach, diretor do Coach Express aí por muitos anos, do Conor Blanco, e também um praticante de jejum. Então essa é a primeira coisa. Antes de fazer um grupo de jejum, eu experimentei o jejum por muito tempo. Então, falando um pouquinho da minha história, né? Hoje eu estou em Florianópolis, já morei em São Paulo, já morei no Rio de Janeiro, mas pratico o jejum desde o ano 2000, isso mesmo, já são 22 anos, e eu comecei praticando jejum em retiros de meditação, primeiro os jejuns de 4 dias, onde eu ficava 4 dias de jejum prolongado, depois de fazer por 5 vezes um jejum de 4 dias, fiz de 7 dias de jejum. E o jejum intermitente tenho praticado desde 2020, quando começou a pandemia. Foi até algo muito interessante que eu e a minha esposa, a gente estava fazendo atividade física, as academias fecharam e a gente pensou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer para manter a saúde, né? E aí nós tivemos a ideia de praticar o jejum intermitente, de 14, 16, 18 horas, enfim, daqui a pouco eu vou explicar certinho como é que funciona o jejum intermitente, os tipos de jejum. E foi muito interessante, né, os resultados, porque fiz exames de sangue antes, 6 meses depois, um ano depois, né, vi que os índices melhoraram, colesterol, glicemia e outros índices de medicina integrativa, como índices inflamatórios, como cisteína e tudo isso. Então, já no ano passado, surgiu essa ideia de fazer o grupo do jejum magnético. Então, já vamos no 17º grupo. Todo mês tem um grupo aí sagrado e muitas pessoas têm se beneficiado. A Miriam aí é de Itumbiara, Goiás também. Pessoal de Goiás aí também, muito legal. Quem quiser e puder, coloque a sua câmera, fica muito melhor, né? Com a câmera aí, porque a gente pode interagir. O Valdir tá aí também, muito legal, a Heloísa, a Aline, aí, show de bola, fazia tempo que eu não vi a Aline, a Rosângela já participou de outros grupos também, muito legal. Então a dinâmica dessa live vai ser o seguinte, eu vou estar colocando alguns slides, às vezes eu coloco, tiro, para a gente fazer essa interação, é muito importante a gente estar fazendo essa interação também, para ser mais dinâmico, tendo perguntas, vocês colocam aí no chat e aí eu vou respondendo todas com muito prazer. Então vamos que vamos começar aqui. Estão vendo aí a minha tela, meus slides? Sim, faz um joinha aí, estão vendo? Isso, essa aqui é a montanha do Condor Blanco, onde eu comecei a fazer os meus retiros de jejum, então foi muito interessante, foi aí que eu comecei a fazer jejum. Eu quero começar primeiro falando de algo não tão agradável, né? Que são as principais doenças. E por que eu quero começar a falar das doenças, né? Porque, obviamente, o jejum
é uma maneira de a gente manter a saúde. E ele também é uma maneira de prevenir contra essas doenças. Então, olha só o índice de óbitos que tem por ano no Brasil de doenças cardiovasculares, por exemplo, 340 mil, câncer, 200 mil, pneumonia, doenças respiratórias, 139 mil, diabetes, 74 mil, isso de óbitos, né? Não de diagnóstico, e doenças do fígado e do aparelho digestivo. Então, se a gente observar bem, a maioria dessas doenças é pela vida sedentária, é pela má alimentação, daqui a pouco eu vou colocar, né, as causas, é justamente pelo estresse. E o jejum, ele é uma das maneiras de a gente combater isso. Não é única, tem várias, tem uma visão integrativa, mas ele é uma das melhores maneiras, assim, como um todo. Eu sempre falo para o grupo do jejum magnético que não é só fazer uma coisa isolada que vai ter um resultado. O ideal sempre é a associação de 2, 3 estratégias para ter um melhor resultado. Então, por que isso acontece? Porque tem uma coisa que a gente chama na medicina que é a inflamação crônica do nosso organismo e o estresse oxidativo. Ou seja, quando o nosso organismo ele começa por um período crônico, se alimenta mal, vida sedentária, não dormir bem, o estresse vai oxidando o nosso corpo, é como se ele fosse enferrujando. E a inflamação, não é aquela inflamação aguda que bateu o tornozelo e ficou inchado. É uma inflamação que o nosso corpo vai começando a ter desregular o nosso equilíbrio. Imagina assim, o que é doença? É um desequilíbrio do nosso organismo, físico, emocional, mental. Então, quando a gente começa a inflamar, então, para vocês terem uma ideia, tivemos aí a pandemia. E o índice de internação foi o dobro de pessoas obesas e inflamadas em relação às pessoas que estavam com índice de massa corporal normal. Ou seja, então sim, realmente a obesidade, o diabetes, né? A gente viu na pandemia que as pessoas estavam com o sistema imunológico pior, né? Problemas no coração, artrite, artrose e até câncer também. Então, claro, quais são as causas principais disso tudo, né, gente? Então, obviamente que a primeira é a má alimentação, a alimentação desequilibrada, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual que é o problema da nossa alimentação hoje, tá? Porque, por incrível que pareça, a gente tem tanta informação, tem tantas condições, né, de supermercado, acesso a alimentos, e talvez essa facilidade de acesso aos alimentos que está sendo um grande problema, principalmente os alimentos industrializados e processados e o consumo exagerado desses alimentos. Então, a má alimentação e a vida sedentária, e é o que aconteceu e se intensificou agora na pandemia com o lockdown, nos leva a uma inflamação do organismo. Nos leva também, a gente deixa de fazer atividade física, subir uma escada, caminhar, inclusive o contato com a terra, tudo isso vai inflamando o nosso organismo. E claro, o estresse, o medo, a raiva, a tristeza, os padrões de pensamento e todos esses fatores vão nos influenciando. Agora tem também os fatores genéticos e epigenéticos. O que são os fatores genéticos? É aquilo que a gente vê na nossa família. Tem diabetes, tem pressão alta, tem problema cardíaco e tal. Então, mais ou menos a gente sabe. Só que o que a gente tem observado agora é que é mais preponderante são os fatores epigenéticos. E o que é isso? É a expressão dos nossos genes. Então, dependendo da nossa alimentação, a gente consegue inibir a expressão desses genes para problema cardíaco, para diabetes, para artrite, para câncer. Então isso é muito importante, mais importante do que você achar que a genética é determinante, na minha família todo mundo tem problema cardíaco, então eu vou ter. Não, a gente pode inativar esses genes. Isso é através do que a gente chama de metilação, a gente vai inativando a expressão desses genes. E tudo isso a gente vai aprendendo com o grupo do jejum magnético. Então, ao entender de tudo isso, que tem problemas de alimentação, falta de atividade física, as emoções, os padrões de pensamento, lembra, eu sou médico integrativo. Eu não vou falar só da parte física, eu tenho que falar das emoções, eu tenho que falar dos pensamentos, eu tenho que falar da genética.
Então, tudo isso contribui para que a gente tenha como se diz, uma saúde integral. E também, se está em desequilíbrio, também a doença. Quais são as soluções? Jejum, reeducação alimentar, suplementação e atividade física e bom sono e tudo isso, né? Então, claro, obviamente hoje eu vou falar mais sobre o jejum, vou falar os tipos de jejum, a reeducação alimentar. Então, como eu já coloquei, um dos grandes erros é que a maioria das pessoas elas estão com excesso de consumo de carboidratos refinados, processados, gordura hidrogenada, gordura trans. Então, se fosse para dizer um dos grandes problemas da nossa alimentação hoje, é o excesso de carboidrato, biscoitinho, massa, pão, biscoito e tudo isso. Tudo isso vai levando, claro, ao aumento da nossa glicemia, da nossa insulina, isso vai levando a uma resistência insulínica e, claro, vai levando a uma obesidade. Mas é muito importante entender que não só isso, né? As pessoas estão trabalhando muito no computador, está tendo dificuldade para dormir. Ao fazer atividade física, a gente libera endorfina, então ao não fazer atividade física, a gente fica mais estressado também. Então é muito importante ir entendendo tudo isso. E claro, eu trabalho muito a suplementação e muitas pessoas perguntam assim, mas eu tenho uma dúvida, e se eu me alimentar com bastante verduras, frutas, eu vou conseguir suplementar todos os sais minerais e nutrientes? Infelizmente não, porque, vou dar um exemplo simples, magnésio. Hoje o nosso solo e a nossa água, ela está pobre em magnésio aqui no Brasil. Então eu tenho que suplementar o magnésio. E sem o magnésio, ele é muito importante para mais de 100 reações químicas, enzimas. Ele diminui a nossa ansiedade, é importante para a parte cerebral. Então, às vezes a pessoa está com uma depressão, às vezes a pessoa está porque está com carência de magnésio. Então é muito importante entender que precisa de uma suplementação também. Tudo bem até aqui, pessoal? Como é que estão me escutando? Coloca aí no chat de 0 a 10 como é que está meu áudio. Se tiver 10, coloca 10. Se tiver 0, coloca 0. Boa noite, o Júnior está aí também. Grande Júnior. Muito bom, o Júnior é aqui de Floripa. A Thaís está aí, a Fernanda, a Rosângela. Muito 10, a Aline colocou 10, nota 10. Muito bem, a Tani Mari está aí também, legal. Tendo dúvidas, tá? Vamos nos perguntando. Então, agora que a gente já entendeu que as causas, os problemas de saúde, né, como diabetes, obesidade, câncer, problemas cardíacos, vêm da má alimentação, falta de atividade física, falta de uma suplementação, problemas emocionais, problemas físicos, né? Então é muito importante a gente entender tudo isso, que tudo isso vai levar a uma inflamação no nosso organismo e, claro, isso vai levar a uma série de problemas. Bom, vamos falar do jejum. Vamos começar pelo jejum. Bom, antes de tudo, vamos esclarecer que o jejum, ele não é uma prática recente, é uma prática milenar. E vamos, desde a Grécia Antiga já se falava de jejum, né? É bíblico também, Moisés falava, João Batista, Jesus fazia jejum, no Oriente também, Buda, todos os mestres espirituais praticavam o jejum e falavam que o jejum e oração era muito importante. E claro, o nosso pai da medicina, Hipócrates, também falava muito da importância do jejum. Então, se a gente for voltar no tempo, a gente já entende que, mesmo não tendo todo esse amparato científico que tem hoje, a gente já sabe que o jejum é uma coisa que realmente faz bem para o corpo e para a alma também, se todos os mestres falaram sobre isso. Bom, então eu vou falar um dado curioso, né, sobre o recorde mundial de jejum, né, registrado, foi do Angus Barbieri, de 382 dias de jejum. Isso mesmo, gente, 382 dias de jejum, está no Guinness Book.
Ele foi para um hospital, ele estava com 207 quilos e ele foi para o hospital e falou assim, olha, eu quero que vocês só me apliquem os nutrientes, né, as vitaminas, e eu quero que ficar aqui de jejum, vocês vão me acompanhar. E depois de 382 dias, ele ficou com 82 quilos, ou seja, ele perdeu 125 quilos devido ao mais de um ano em jejum. Então, olha só, gente, vamos já começar a quebrar muitos mitos e paradigmas com isso, né? Porque muita gente tem esses mitos e paradigmas. Será que eu vou passar mal? Será que vai fazer bem? E eu já vou advertir para quem está no grupo pela primeira vez. Não vai faltar aquele conhecido que vai falar assim, você é louco, vai fazer jejum, você vai passar mal com isso. Porque está muito naquela cultura que tem que ficar comendo a cada 3 horas, né? Então, eu vou até falar um pouquinho sobre isso, né? Você explica em algumas lives sobre isso da nossa ancestralidade, que nos anos 70, né? O desnutrido era aquele raquítico, né? Então, o que acontecia? Toda mãe queria que o filho ficasse cheinho, né? E como se fosse sinal de saúde. Sabe o que as mães faziam? Botava açúcar na mamadeira. Quando não botava um Guaraná ou Coca-Cola, né? Maisena, né? Quem passou por isso? Coloca aí no chat aí, quem conhece essa história aí. Era tão notório que quando eu estava estudando em Florianópolis, voltava para minha cidade natal em Araranguá, meus familiares falavam, você está muito magro, você não está se alimentando direito, né? Então, parece que se alimentar bem é quando a pessoa está comendo bem. Então a gente tem aquela coisa ancestral, né? Que comer que é saúde, tá gordinho, tá cheio que é saúde, né? Agora, sabe o que está acontecendo, gente? As pessoas estão com sobrepeso e estão desnutridas. Isso mesmo, estão devido ao excesso de carboidrato refinado, biscoitinho. Então, essas coisas que às vezes as pessoas fazem, que eu sou totalmente contra, que essas dietas da moda, que a pessoa passa o dia todo comendo bolachinha de água e sal, isso não funciona, gente. Por quê? Porque se a pessoa até vai emagrecer no primeiro mês porque vai ter uma restrição calórica, só que ela vai ficar tão desnutrida que depois ela vai querer compensar os nutrientes que ela não teve. Então ela vai buscar o ferro, vai buscar o magnésio e ela vai ter o efeito sanfona. No outro mês vai ganhar todo o peso que ela perdeu naquele mês. Então essas dietas muito restritivas, que só come um tipo de alimento, tipo biscoitinho, não funciona e até você corre risco para a sua saúde. Dialco, então, e qual é a diferença com relação ao jejum intermitente? O jejum intermitente, você vai ter o horário de jejum, que pode ser de 12, 14, 16 horas, né? Quem já está no grupo já está em jejum desde as 20 horas, né? A gente vai fazer o primeiro jejum, são 21 dias de jejum intermitente, então vai ter protocolos alternados. Só que tem a janela de alimentação. A janela de alimentação, aí a gente vai comer comida de verdade, ou seja, para comer nutrientes. Comer a salada, se você comer carne, comer a carne, se você é vegetariano, proteína vegetal, comer frutas, ou abacate, que é uma gordura boa, mamão, banana, jantar, não muito tarde, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Então, o jejum, a gente vai ter uma janela de alimentação e o horário de jejum. Então, um jejum característico, que é o de 16 horas, que é o que eu mais faço. Então, às 8 horas eu faço, a máxima até às 8 horas é o meu jantar, fecho a janela de alimentação, passo a noite conta e só vou comer amanhã ao meio-dia. O que eu posso consumir durante o jejum intermitente? Água, anote aí pessoal, água, café preto sem açúcar, chimarrão também, sem açúcar, tem que ler lá no rótulo se a erva não tem açúcar, porque tem algumas ervas sem açúcar, o tererê, e o chás também sem açúcar, então pode tomar o chás. Umas gotinhas de limão pode fazer? Pode botar que não vai quebrar o jejum, né? Então daqui a pouco no grupo eu vou ensinar o shot magnético, que é água com limão, próprio de açafrão, água com limão, próprio de açafrão,
que o pessoal aí gosta de, inclusive, fazer uma musiquinha. Não está escutando, doutor Tiago? O pessoal está me escutando? Então vai ver que é o seu áudio aí, Cristiano. Termina minha refeição agora low carb, só legumes e proteína. Isso mesmo, Aline, muito bom. Porque tão importante quanto fazer o jejum, gente, é se alimentar bem. Mas se alimentar bem não é comer em quantidade. Vou dar dois exemplos. Se eu vou fechar a minha janela de alimentação e como um vou pegar um pão francês, ou eu como um abacate, qual que você acha que vai durar mais tempo o jejum? O abacate, que é uma gordura boa, que tem um índice glicêmico não tão alto. Agora, se eu comer pão, pizza, biscoito, daqui a 2 horas eu já estou com fome, porque o carboidrato refinado dá um pico de insulina, a insulina demora para baixar, aí eu já consumi aquele carboidrato e lá pelas 10 da noite eu já estou com fome de novo, devo querer comer antes de dormir, que é erradíssimo. Então, é muito importante saber fechar a janela de alimentação com nutrientes para o jejum durar mais tempo. Pensei que não pudesse banana. Pode sim, Thaís. Pode comer banana sim, não tem problema. Frutas não tem problema. Só não vai comer em grande quantidade, né? Mas a gente vai evitar muito o carboidrato. Quando a gente fala de dieta low carb, não é no carb, não é sem carboidratos. A gente vai assentar o carboidrato das frutas, tá? Não tem problema. Claro que aquelas frutas de maior índice glicêmico a gente não vai comer em grande quantidade. Vamos então falar um pouquinho sobre o jejum. Então, os tipos de jejum. Tem o jejum completo, que é aquele 24 horas de jejum, né? Então, uma pessoa fica 24 horas de jejum. Tem o jejum modificado, que é um tipo de jejum que as pessoas podem consumir até 500 calorias naquele dia. Então, a pessoa, ou 25% do gasto diário. Então, é um jejum modificado que algumas pessoas têm feito. E as pesquisas têm demonstrado que o jejum completo e o jejum modificado, que a pessoa se alimenta até 500 calorias no dia, ele é quase que equivalente. O jejum intermitente, que é o que nós faremos, vai ter um horário limitado de alimentação e um horário limitado de jejum. Então, os protocolos mais comuns é 12 por 12, 12 horas de jejum, 12 horas de janela, o 14 por 10, 14 horas de jejum, 10 horas de alimentação, o 16 por 8, que é 16 horas de jejum, 8 horas de alimentação, o 18 por 6, então, por exemplo, eu fecho minha janela às 18 horas e só vou comer meio-dia do outro dia, né? Então eu só posso me alimentar numa janela de 6 horas, e tem o 20 por 4, que eu posso só comer em 4 horas de janela de alimentação. E depois tem o jejum prolongado, que a gente no grupo vai falar mais. Tem um modelo de jejum também que algumas pessoas fazem, que é jejum 2 dias na semana e 5 dias de dieta livre, né? Que é o modelo 5 por 2, que também dá um resultado em algumas pesquisas. Mas nós vamos focar no jejum intermitente, que é o que nós faremos. Quero falar do Yoshinori Ozumi, Prêmio Nobel da Medicina de 2016. O Yoshinori Ozumi falou sobre autofagia. Então, ele trouxe a explicação fisiológica do jejum. Então, que o jejum ele é bom, é saudável, a gente já sabe desde o tempo de Buda e Jesus e da Grécia Antiga. Agora, o Yoshinori Ozumi, ele deu a explicação científica. Ele falou que quando o corpo está desnutrido por um período de tempo, ele começa a entrar em autofagia. E o que é autofagia? A palavra é explicativa. Autoconsumo, né? Fagos, consumo. Ela começa a consumir as células do nosso organismo. Ah, mas isso não é perigoso, doutor Tiago? Não, porque vai consumir as células de mau funcionamento. Olha como o nosso organismo ele é sábio. Quando o nosso corpo fica por autofagia, né, e vai chegar numa autofagia a partir de 18, 20 horas de jejum, ele começa a consumir aquelas células de mau funcionamento. Então, isso é preventivo do câncer, do Alzheimer, do Parkinson e tudo isso. Então, ele é muito importante entender que o jejum, ele nos leva a uma cura, uma autocura. E isso é muito importante. Olha só que coisa interessante, uma coisa que é barata, que é só parar de comer, nos leva a uma regeneração
Celular a gente chama também de biogênese mitocondrial, que é justamente as mitocôndrias, é como se fosse o nosso forno do nosso organismo, né? Que está dentro da célula, que faz com que a gente tenha mais energia. Então, quando está com uma restrição calórica, como vai ter essa autofagia. Então, ele pesquisou isso e viu que realmente isso nos leva a uma saúde e ganhou o prêmio Nobel da Medicina. Gostaram, pessoal? Tá indo bem até aqui? Quem tá gostando, dá um joinha aí. Dá um joinha aí. Ei, coisa boa. Na verdade, meu organismo não sente nenhuma dificuldade em fazer jejum de até 17 horas. Que ótimo, maravilha. Isso é muito bom. Então, vamos seguindo aqui, tá? Daqui a pouco eu vou pedir para a Fernanda falar um pouquinho. A Fernanda que já fez o jejum intermitente, o jejum magnético, né? Hoje é a live de abertura do nosso grupo, 21 dias de jejum magnético, de hoje até 24 de agosto. Quem ainda não está no grupo pode se inscrever ainda até amanhã. Então, 21 dias de jejum magnético. Então, aqui é um esqueminha bem tranquilo, né? Bem explicativo. Então, aqui está em inglês, né? Jejum intermitente. Então, o ideal é, por exemplo, se eu tenho uma janela de alimentação do meio-dia às 8 da noite, então eu comer comida de qualidade, abacate, carnes, peixes, saladas, verduras, né? Ovos. Antes, café sem açúcar, sem leite, né? Cafezinho preto, sem açúcar, sem leite. Água, pode ser água com gás, água sem gás, chimarrão, né? E depois das 20 horas, de preferência não jantar muito tarde, também só bastante água, né? E dormir o mais cedo possível, né? Isso aí vai de cada um, né? Mas é muito importante entender que a gente vai restringir não é a quantidade de alimento, a gente vai restringir o horário. Até porque, gente, tem uma coisa que é o seguinte, né? Vamos imaginar que a maioria das pessoas come 5 refeições por dia. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar. Botando 5 aí. Tem uns até 6. Antes de dormir faz um lanchinho. E se a gente restringir aí o período para 6 a 8 horas, a gente não vai conseguir comer 5 vezes. Vai comer máximo umas 3. E não é para a gente compensar comer o que não comeu no café da manhã ou que não comeu. Não, a gente vai comer o normal. Então vai ter uma restrição calórica. A gente vai comer 2 a 3 refeições por dia e aquilo mesmo, como a gente comesse normal. Então é muito importante entender isso, por isso que o jejum intermitente ele funciona, porque tem uma restrição calórica, mas também tem uma restrição de horários, tá? Isso é muito importante. Vamos que vamos, pessoal. Tendo dúvidas, coloque aí no chat. O que não quebra jejum, então? A água, o café. Então, pode tomar o café sem açúcar. Quem é muito acostumado a comer, tomar açúcar no café, vamos tirar o açúcar já. Pode fazer uma doação aí, pode fazer uma doação. Doutor Edialco, eu não consigo café sem açúcar. Então faz mais ralinho, faz mais fraquinho, começa mais fraquinho o café. Hoje eu não consigo mais tomar café com açúcar, tá? O chá sem açúcar, bom, chá não precisa açúcar, né? Faz o chazinho natural. Eu gosto da cavalinha, eu gosto do alecrim, chás para limpar o fígado. Eu vou fazer uma live só sobre chás, o boldo, a carqueja para limpar o fígado, o chá de camomila, que é digestivo, Marcela. O chimarrão, gosto muito do chimarrão, mas é uma tradição mais aqui do sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso também, acho que Goiás também, tererê, é muito comum para lá. E águas saborizadas, também pode com umas gotinhas de limão, botar umas ervinhas, assim, não é comprar essas águas aí do mercado aí que tem açúcar, não. É botar aí uma menta, botar um alecrim, botar um pouquinho, uma canela ali, uma canela palito, tudo isso aí é permitido, tá? Vamos passar aqui. Então, uma das coisas importantes, o jejum controlado pelo tempo previne o envelhecimento e a deterioração mitocondrial. Isso é muito importante.
Também pode promover a longevidade das mitocôndrias, eliminando a produção de espécies reativas de oxigênio e radicais livres por organelas disfuncionais. O que é tudo isso? O jejum faz a gente viver mais tempo. Resumindo, né? Já está comprovado que quem come menos vive mais. E fizeram pesquisas, claro, em laboratórios, né? Porque ainda não dá para pesquisar a longo prazo, mas os ratos que passavam por jejum ou restrição calórica tinham 30% mais de sobrevida do que os que tinham excesso de alimentação. Então é muito importante entender isso, né? Quando alguém falar, ai, será que isso não vai te fazer mal, o jejum? Pode mandar o link da minha live, porque são trabalhos científicos que eu estou trazendo aqui, tá? Então, nós vamos falar dos 20 benefícios do jejum magnético, mas só que antes disso, eu gostaria que a Fernanda falasse um pouco, porque o grupo tem 21 dias, vai ter um protocolo diário, então, por exemplo, hoje a gente vai começar com 12 horas de jejum, hoje até as 8 da manhã, mais tranquilo. Depois amanhã 14, e a gente vai mudando, né? É importante essa alternância do protocolo para o corpo não se acostumar. E vai ter as lives para apoiar no processo. Então, eu gostaria que a Fernanda falasse umas palavras. Fernanda de Sapucaia do Sul. Fala aí, Fernanda. Compartilhe com o pessoal. Como é que foi a sua experiência de fazer alguns grupos de jejum magnético? Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, foi a melhor experiência que eu já passei, porque está sendo e vai ser por um bom tempo ainda. Vou levar para a vida, porque eu, além de eliminar 10 quilos com hipotireoidismo, todo o resto melhorou na minha saúde. Os meus exames todos agora agora eu vou fazer de novo esse mês uma geral, né, para ver, mas eu estava com todos os meus exames alterados, né, triglicerídeo, colesterol, glicose, a pressão às vezes estava variando também, tinha enxaqueca que eu não tenho mais, graças a Deus. Desde a adolescência a enxaqueca era quase diária, né. E como eu tinha falado na outra live, né, eu parei de fumar, porque o sabor dos alimentos agora, eu nunca tinha comido abacate sem açúcar. Eu não sabia que era tão bom, né? Café com açúcar não vai mais, não tem como. É horrível. Muda o sabor, né? E, eu tô dormindo melhor, que eu acho que o sono reparador, eu acho que é o melhor alimento que tem, né? Daí eu deito mais cedo para não comer. Tá sendo muito bom, gente. Muito bom mesmo. E a família toda tá entrando, né? A família toda tá entrando junto no jejum e no shot. Muito bom, Fernanda. Parabéns, um aplauso para a Fernanda aí. E a Obrigada. Fernanda já deu uma estratégia aí. Ó, quem não pode aplaudir, só põe nas reações aí. O negócio, quando tá com fome, vai dormir mais cedo, né? Vai dormir mais cedo, toma uma água, toma um chazinho e vai dormir. Bastante água. Não fica na televisão até muito tempo. Gratidão, Fernanda, que Eu que agradeço. emagreceu 10 quilos. Não foi só num grupo, tá? Foi em alguns grupos, mas com hipotireoidismo, melhorou a enxaqueca, melhorou uma série de problemas, né? Isso é muito bom. Pessoal, eu gostaria de tirar uma foto com vocês. Quer tirar uma foto? Pode ser? Mas eu quero que vocês coloquem a câmera, porque senão. Imagina eu botar no Instagram uma foto cheia de telinha de quadrinho preto, né? Todo mundo vai falar assim, mas que coisa que é essa? Ó, faz o seu melhor perfil aí, né? O lado esquerdo, o lado direito, né? Arruma o cabelo, tá? Todo mundo já segue o meu Instagram, Dr. Tiago de Alba. Daqui a pouco eu vou botar a foto lá, né? E aí vocês podem compartilhar. Então, vamos lá, vamos abrir a câmera, pessoal. Pelo menos agora. Pode estar de pijama, pode estar comendo, não tem problema. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. É tempos de home office. Eita.
Então é o seguinte, vou tirar uma foto aqui. Na verdade, vou tirar umas duas para garantir aqui. Peraí. Opa, não saiu aqui ainda. Estou tirando pelo computador. Olha lá, um, dois, três. De novo, mais outra. Um, dois, três. Vamos que vamos. Aí eu tenho que tirar do outro lado aqui porque tem mais de 50 pessoas aqui, então eu tenho que tirar outra foto aqui da outra tela. Muito bom. Muito bom, então, pessoal. Vamos seguindo aqui, né? Tendo dúvidas, coloque aqui no chat. Vamos ver aqui. Doutor Tiago, estou com a cortisona muito alta. Cortei o café. Boa, estou só com leite sem lactose e chás. Parabéns, Thaís. Muito bom. E aí, durante o jejum, vamos estar falando mais de alguns chás, por exemplo, né? A própria camomila e até o melão de São Caetano vai ajudar a baixar o cortisol. Águas saborizadas com óleos essenciais é melhor ainda. Sim, com certeza pode consumir águas com gotinhas de óleos essenciais, né? Desde que seja orgânico. Muito bom aí. Minha câmera não está funcionando. Oh, Ingrid, que pena. E os adoçantes? Muito boa pergunta da Miriam, tá? Eu não recomendo os adoçantes pelo seguinte motivo, tá? Os adoçantes não têm calorias. Então, entre aspas, não quebra o jejum. Só que a gente vai tirar esse gosto adocicado do nosso paladar. Então, duas coisas que não quebram o jejum, mas eu não recomendo. Uma é chiclete, mesmo sem açúcar, porque o fato de eu estar mastigando estimula o ácido clorídrico e vai me dar mais fome. E o adoçante também, porque a gente justamente quer mudar o nosso paladar, tirar um pouquinho dessa parte mais adocicada, né? Então, ele cada dia mais bonito, coisa boa, lá, já recebeu elogios aí, muito bom da Aline que está aí também. Muito bom, vamos que vamos então, vamos falar dos benefícios? Hoje eu vou falar de muitos benefícios, cada vez mais tenho estudado mais sobre o jejum, os 28 benefícios do jejum magnético, né? Primeiro, eu já falei dos tipos de jejum, né? Então, os tipos que a gente vai usar é o jejum calórico, o intermitente, vai ter o horário de jejum e a janela de alimentação, que é o horário que a gente pode consumir, o que pode consumir: água, café preto, chimarrão e chá sem açúcar. E o que acontece? Acontece o seguinte, vamos falar dos benefícios para que todos entendam, né? O primeiro, claro, é o emagrecimento. Por que tem o emagrecimento, tá? Eu até já preparei aqui um segundo slide que fala do seguinte: quando a gente fica numa restrição calórica, o nosso organismo primeiro ele vai consumir a glicose, né? Ele vai consumir o açúcar. Então ele vai lá, a glicose que tem nos alimentos, tem no nosso reserva o glicogênio também. Acabou o açúcar, ele vai quebrar a gordura. E ao quebrar a gordura, e por isso que emagrece, libera os ácidos graxos livres. E esses formam os corpos cetônicos. Olha só, isso aí é um termo que você vai ter que aprender bastante sobre. A dieta cetogênica é baseada nos corpos cetônicos. Os corpos cetônicos têm uma série de benefícios para o nosso cérebro. Tá? A partir de 10 horas de jejum já começa a formar corpos cetônicos. E isso, gente, nos dá energia. Então imagina assim, o corpo vai lá, quebra a gordura, e por isso que a gente vai emagrecendo para formar corpos cetônicos. Os corpos cetônicos nos dão energia. E ele tem um efeito tão interessante que os corpos cetônicos, eles atravessam a barreira hematoencefálica e vai direto para o cérebro. Ele alimenta o cérebro. E aí gerando o que a gente chama também o fator neurotrófico cerebral. Ou seja, ele é muito bom para o nosso cérebro. Seja para combater depressão, ansiedade, prevenção de Alzheimer, Parkinson e, claro, para a nossa produtividade. Por isso que as pessoas em jejum, elas falam que rende mais, elas produzem mais, inclusive, e dormem melhor. Então, o emagrecimento, ele vem da quebra da gordura, tá? A partir de 10 horas de jejum, já começa a ter quebra de gordura, e aí a gente já começa a formar os corpos cetônicos. Então, tem uma coisa que até quem faz um jejum mais prolongado, a gente vai sentir que tem o hálito cetogênico, né? Dá uma cetose, que a gente chama, e até muda o nosso hálito.
O jejum é anti-inflamatório, então para combater a inflamação do organismo, né, aquilo que eu falei que as pessoas estão muito inflamadas, né? Autofagia, já expliquei o que é autofagia, prêmio Nobel da Medicina, o corpo começa a consumir células de mau funcionamento, é como se ele desse um reset assim, nas células de mau funcionamento. E para quem tem diabetes, pré-diabetes, histórico de diabetes na família e, claro, até a obesidade reduz a resistência insulínica. Quando eu falo resistência insulínica, é que quando a gente come muito doce e carboidrato, a gente libera muitas vezes a insulina. Esses picos de insulina, eles vão causando no nosso organismo que a gente chama uma resistência à insulina. E isso é prejudicial. Então, aqui, outros benefícios. Melhora a flora intestinal, e isso é muito importante entender que o nosso intestino é o segundo cérebro, é o nosso cérebro entérico, então ele produz 80% da serotonina do organismo, 80% da imunidade também. Então, depressão e intestino está muito relacionado. Dificuldade para dormir, tudo isso, gente, tem que equilibrar o intestino, equilibrar a alimentação, diminuir as telas de celular, de computador, pelo menos 1 hora antes de dormir. É importante ter o sono reparador. E o sono reparador, ele ajuda a emagrecer. Claro, porque o estresse, ele é anabólico da gordura, faz com que a gente tenha mais gordura. E quando a gente está com sono reparador, ele é catabólico. Melhora a circulação, e a gente vai entender por que também, redução da gordura, então é lógico, né? Porque se tem quebra dos corpos cetônicos, da gordura para formar corpos cetônicos, vai reduzir a nossa gordura abdominal, gordura nos órgãos, resistência ao estresse. Então, o nosso organismo, ele vai ganhando uma resistência que a gente chama de eustresse, que é o estresse positivo, porque como o jejum nos coloca numa posição, vamos chamar de um estresse positivo, nos deixa a gente mais resistente a quando vier outros tipos de estresse do trabalho, enfim, ou estresse do nosso meio. Outros benefícios, metabolismo da célula, então ele vai ajudar no metabolismo celular, melhora a ação da insulina, então olha só, um dos grandes problemas agora que eu tenho observado, as pessoas estão tendo muita gordura no fígado. Por quê? Porque come muito carboidrato. Então, ao comer muito carboidrato, vai indo o carboidrato que não é gasto, adivinha o que acontece? Vai lá para o fígado ser como uma reserva e vai acumulando uma esteatose, que é, quando fala esteatose, é gordura no fígado. Uma esteatose não alcoólica, não é por causa do álcool. Então, quando a gente faz o jejum, começa a diminuir a insulina, né? Porque a gente não tem tantos picos de insulina, e quando a gente precisar da insulina, a insulina vai ter uma melhor ação. Estabilidade do DNA, então uma das coisas que acontece também é que o nosso DNA começa a ficar prejudicado. Se a gente começa a ter muito estresse, muita oxidação, e sim a gente pode prejudicar o nosso DNA. E, claro, o benefício aumenta a nossa sobrevida, a sobrevida da célula. Benefícios para o cérebro, olha que importante, gente. Com tantos casos de ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, tantos casos de depressão, dificuldade para dormir, as pessoas tomando muito remédio para dormir, Rivotril, e todos esses remédios que não levam um sono reparador. Então, o jejum nos leva à neuroproteção cerebral, diminui a inflamação, diminui um termo aqui, ó, desmielinização, que acontece na esclerose múltipla. Então, ou seja, a nossa célula neural tem tipo uma membrana, que é a mielina, que cobre, né, os neurônios, e isso começa a se desgastar na esclerose múltipla, mas o jejum protege. Melhora a bioplasticidade cerebral, ou seja, faz com que as células cerebrais se regenerem pelo fator neurotrófico cerebral. E aí, claro, vai prevenindo o Alzheimer e Parkinson. E quanto antes a gente começar o jejum, melhor, né, para essa prevenção. E, claro, benefícios para o coração,
CV é doenças cardiovasculares. Diminui a pressão arterial. Se você conhece alguém que tem pressão alta, recomende jejum. Isso mesmo, jejum. Outra dica que eu dou aí para o grupo de jejum, né? Troque o sal refinado por sal marinho de Mossoró ou sal dos Himalaias. O sal refinado é apenas cloreto de sódio e vai aumentar a sua pressão. Então use o sal marinho ou sal dos Himalaias, a flor do sal, porque o sal marinho ele tem, principalmente o sal marinho de Mossoró, que ele não passa por processos químicos, ele tem todos os sais minerais, isso é muito importante. Diminui a insulina, como nós já vimos, né? Porque se tem menos glicose, vai diminuir a insulina. Diminuindo a insulina, diminui o triglicerídeo também. Se a gente diminui o carboidrato, vai diminuir o triglicerídeo. E melhora o perfil lipídico, ou seja, baixa o LDL, que é, entre aspas, o colesterol ruim, e melhora o HDL, que é o colesterol bom. Então, olha só quantos benefícios tem o jejum. Câncer prolonga a nossa vida, e então ele ativa o que a gente chama da via catabólica, que é o AMPK. Então isso aí, por exemplo, com exercício, o jejum ativa essa via catabólica e faz com que a gente prolongue a nossa vida e inibe a via anabólica, que é o mTOR, que é justamente para essa prevenção do câncer. Colabora com a destruição de células tumorais. Isso eu quero explicar bem o seguinte. A célula do câncer se alimenta de açúcar. E eu vou repetir. A célula cancerígena, o alimento que ele mais quer é açúcar. Então, quando a gente começa a se acostumar, passar por essa certa adaptação e consumir, fazer jejum, libera corpos cetônicos e começa a treinar o nosso organismo a se alimentar desses corpos cetônicos, acontece o que uma autodestruição, ajuda na destruição dessas células cancerígenas, seja na prevenção e seja no tratamento, contribui na quimioterapia também. Claro, obviamente aqui eu estou falando com uma supervisão médica, tá? Ninguém vai ficar fazendo jejum sem um acompanhamento médico quem tem câncer. E outros benefícios, para a gente finalizar, os benefícios são tantos, botei 28, potencializa a atividade aeróbica, então se a gente faz jejum e exercício aeróbico, potencializa, né, a nossa queima, a queima de gordura, tem benefícios emocionais também, benefícios mentais, as pessoas relatam que ficam mais calmas, menos reativas, e espiritual, para quem medita, para quem faz todo o trabalho de meditação e oração, já sabe que o jejum é fundamental. Vamos ver perguntas aqui, pessoal. Até aqui todo bem? Quem está gostando da live, faz um joinha, faz um joinha. Muito bem, nós já estamos indo para os finalmente da live. A Aline perguntou, doutor Tiago, quem tem Parkinson podia ser beneficiado pelo jejum? Sim, pode ser beneficiado pelo jejum. Agora tem algo seguinte, os trabalhos científicos mostram que quanto antes começa o processo de jejum intermitente, melhor, né? É importante entender uma coisa, muitos desses benefícios que eu estou citando para vocês é um benefício a longo prazo. Por exemplo, a gente está propondo um desafio de 21 dias. Muitos aqui vão ter emagrecimento, vai diminuir a resistência insulínica. Agora, a maioria desses benefícios é aquele praticante que já começa a levar o jejum intermitente para o seu estilo de vida. Por exemplo, eu já estou praticando há 2 anos e meio jejum intermitente. Ah, doutor Tiago, pode praticar por longo prazo? Pode e deve praticar. Porque é o seguinte, esses benefícios, quanto mais a longo prazo a gente faz um jejum, melhores serão os resultados. Então, no caso do Parkinson e do Alzheimer, quanto antes a gente começar, melhor. Se for no começo da doença, vai ter um melhor resultado, né? Se já a doença estiver mais avançada, o resultado já não vai ser tão eficiente. Respondi a sua pergunta, Aline? Muito bem! Isso aí, pessoal. Tendo perguntas, a Aline também, ali, ela elogiou a Eliane, mas ela também tá bonita, tá com cabelo bonito aí, pele bonita, olha aí, ó. Muito bom essa turma do jejum aí, tá que tá. Eu gosto sempre de trazer esse slide aqui, porque isso aqui, gente,
Muitos vão escutar isso durante o processo. Quem já escutou algum desses mitos aí, a Fernanda já deve ter escutado, a Eliane, que vai chegar alguém e vai falar assim: você está fazendo jejum? Você não vai ficar fraca? Você vai perder massa magra? Ué, mas como é que você vai trabalhar? Então eu quero falar que quem é iniciante no grupo, por enquanto não fale para muita gente que está fazendo jejum, melhor, porque aí o pessoal não vai ficar falando aí para você no seu ouvido. Quem já é experiente não tem problema. Olha os mitos que a gente aprendeu. Ah, se não comer a cada 3 horas eu vou ficar fraco. Imagina, já vimos que isso é um mito, né? Tem os corpos cetônicos. Não pode fazer exercício de jejum? Pode e deve. O aeróbico é bom. O que sim, se você faz uma musculação muito pesada, não vai ter tanto ganho de massa muscular em jejum. Então é melhor fazer na janela de alimentação. Dá para trabalhar em jejum, inclusive você fica mais produtivo, porque os corpos cetônicos vão direto para o cérebro e vão te deixar mais alerta. Você vai se sentir irritado. Uma das dicas que eu dou é água com sal marinho, para dor de cabeça, para irritação. O jejum não faz você perder massa magra, isso é um mito. Vai te dar mais energia, então quem acha que não vai ter energia está equivocado. Eu quero que vocês comprovem, não acreditem no que eu estou falando, comprovem, fazendo um grupo. Ah, vai passar mal? Muito pelo contrário, a gente vai começar gradualmente, porque eu não quero que quem é de primeira vez já faça jejum de 24 horas. Não, eu quero que você comece gradualmente, 12 horas, depois 14. Tem que começar aos pouquinhos, gente, como tudo na vida. Exercício tem que começar também aos pouquinhos. Ah, e você não vai poder ingerir nada? Não, tem que explicar para a pessoa que é jejum intermitente. Tem hora da janela da alimentação e tem a hora que pode ser consumido. Eu trouxe um trabalho científico para colaborar com essa explicação, que é o seguinte. Nesse trabalho científico, eles demonstraram, fizeram um trabalho de 8 semanas, pessoas que faziam exercícios e faziam um jejum diário de 16 horas e 8 horas de alimentação, protocolo 16 por 8. Então, eles observaram que teve redução da massa gorda, sim, mas não teve redução da massa magra, ou seja, teve manutenção da massa magra. Então, quando a pessoa emagrece, é porque está queimando gordura, não porque está perdendo massa magra, que é a dúvida de algumas pessoas, principalmente quem faz academia, tá? Então, é um trabalho científico, quem quiser eu envio para você depois no privado. Isso aí, tá aí todas as referências científicas. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. A Aline perguntou: doutor, em média, quanto tempo para começar a perder peso, começando o jejum e reeducação alimentar? Ah, isso na primeira semana, Aline. Primeira semana você já começa a perder peso. Agora vai depender muito do biotipo de cada um. Quem tem resistência insulínica ou pré-diabetes demora um pouquinho mais, tá? Mas você vai ver que na primeira semana já vai ter redução de peso. Normalmente, na primeira semana diminui o inchaço, diminui a inflamação. Agora, quantos cada um vai perder? É muito relativo, né? Tem gente que perde no grupo 5 quilos, tem gente que perde 3, tem gente que perde 6, e aí vai de cada um. Não se sabe, né? A cada dia aumentamos as horas do jejum. Luana, tem um protocolo. É um segredo para quem está no grupo. A Luana já está no grupo, né? Mas sim, a gente alterna o protocolo de jejum. Tem que alternar, não fazer sempre o mesmo, porque senão o organismo se acostuma, tá? Vamos que vamos então para ir finalizando. Alguns erros para quem vai começar aí no grupo, né? Pessoal, quem ainda não se inscreveu, 21 dias de jejum magnético, começa hoje à noite, vai até dia 24, é R$ 98,00, né, para pertencer ao grupo, 3 lives, é um valor muito simbólico, né? Só me chamar no privado, me chame no WhatsApp ou no Instagram, né? Ainda você pode fazer a sua inscrição até amanhã. Erros do jejum intermitente. Jantar muito tarde. Então, o ideal é você fechar sua janela de alimentação até as 20 horas. Já fizeram pesquisas científicas de um grupo que jantava às 19h30 e fazia o mesmo tempo de jejum e um grupo que jantava às 11 da noite. Olha só, 19h30 e 11 da noite. E faziam o mesmo tempo de jejum, 16 horas. O grupo que jantou cedo teve 30% mais de perda de peso do que o grupo que jantava às 23 horas com o mesmo tempo de jejum. Então, uma das chaves
é o ritmo circadiano e a gente aprender a comer, jantar o mais cedo possível. Esse negócio de ficar comendo pizza e jantando 10, 11 da noite, gente, esqueçam. Isso é prejudicial. Vai prejudicar seu sono e vai contribuir para o ganho de peso. Hábito compensatório. Ficou de jejum 16 horas, aí no almoço vai comer 4 pratos. Não, aí não adianta. Aí não vai adiantar. Você tem que comer o que você come normalmente. Saber quebrar o jejum. Uma das dicas que eu dou, quebre o jejum com gordura ou proteínas. Não quebre com carboidratos. Se você quebrar com carboidrato refinado, vai dar um pico glicêmico. Então, jamais sair do jejum com pão, pizza e biscoito, tá? E tomar pouca água, então é muito importante tomar bastante água e chá para ir liberando esses corpos cetônicos pela urina e isso vai ajudando no detox. Então, para a gente ir finalizando aqui, vamos ver. Tchan, 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 tchan. O grupo do jejum magnético tem o protocolo semanal, a dieta low carb, já está lá no grupo. Motivação diária, todos os dias eu boto um áudio. Se preparem, surpresas! Com minha voz de locutor de rádio. Que isso, nem é tanto, né? Motivação do grupo. O que mais motiva, sabe o que é? É o grupo mesmo, postando, tem um aplicativo. Hoje eu fiz 16 horas, hoje eu fiz 18, hoje olha o prato que eu tô comendo. O pessoal põe lá os pratinhos low carb, muito legal. E todas as quartas-feiras tem as lives, todas ficam gravadas, quem não puder assistir ao vivo, não tem problema, tá? Então, as próximas 3 quartas-feiras, reserve para as nossas lives. Muito bem! Anote aí! Coloque no chat para que quero entrar nesse grupo do jejum magnético. Se você não tiver um propósito claro, você talvez desista na primeira semana. E eu não quero isso. Então, coloque aí no chat. Para que você quer estar nesse grupo? Se você está apenas de curioso, talvez não dê certo. Mas se você tiver um propósito firme, seja emagrecimento, melhorar a saúde, diminuir diabetes, problema cardíaco, então, se você sentiu que está pronto para uma transformação, chegou a hora para começar. Quem vai participar do grupo do Jejum Magnético? Que diga eu. Que diga eu, levanta o braço. Eu. Muito bem. Então, para finalizar, eu quero chamar a Eliane aqui. A Eliane vai falar também. Eu. Muito bem. A Mirtz está aí, tem uma pergunta aqui. Para emagrecer e melhorar a condição da vida. Tá. Eu para quê, né? Quero obter mais saúde, emagrecer, por exemplo. A Simarquira, Mirtz lá de Araxá, legal. Saúde principalmente. A Xantímia, legal, Xantímia. Bom, então é o seguinte, agora eu vou pedir para a Eliane falar a experiência dela, Eliane que está desde o primeiro grupo do Jejum Magnético. Na verdade, gente, ela está aqui no grupo para apoiar vocês, porque ela já chegou no objetivo dela, ela está aqui para manter a saúde, para dar o exemplo e para nos motivar também. Então, com vocês, Eliane! Boa noite, que delícia estar aqui falando mais uma vez, né, para esse grupo maravilhoso. Eu falo que, como o Djalco acabou de falar, né, motivação mesmo, o grupo ele nos motiva, realmente assim, já foi, né, o objetivo já foi alcançado, já ultrapassei o meu objetivo que eu queria alcançar. Hoje estou com 20 quilos a menos, tá? Com muita saúde, com muita disposição, com muita energia, e que o doutor Djalco falou, né? Com muito mais foco, né? Tá? E eu experimentei também, me inspirei na Fernanda, né? Tá? E experimentei todos os processos, então fiz 60 horas, né? Lógico, a Fernanda fez mais aí, né? Mas eu quis experimentar, passar por todo o processo para que quando a gente possa falar com propriedade, que você pode vir para o jejum, você não vai ficar doente. Eu tinha todas essas crenças, né? Todas as crenças que foi falada aí, eu tinha elas, e eu vim para o grupo do jejum, né? Depois de um diagnóstico que eu tive, né? De um mal súbito, eu fui diagnosticada que eu estava tendo uma parada cardíaca, e
a conclusão dos médicos foram que eu estava muito acima do peso, que eu precisava de perder peso. Se eu não perdesse peso, eu poderia perder totalmente a minha saúde. Eu tinha 2 caminhos para poder seguir. Ou continuar, eu falo que ou continuar viva ou morrer. Então, eu decidi pela minha vida. E nessa decisão que eu decidi pela minha vida, naquele momento, na hora daquela junta médica lá, eles falando que eu estava com excesso de peso, eu tomei a grande decisão de que eu estaria com 10 quilos a menos no mês de junho de 2021, mas eu não sabia o como, tá? Se você está aí hoje nessa live aí, né, está aqui primeira vez, ainda não tomou sua decisão, o como chegou. E o como foi uma ligação do Dr. Tiago, vamos participar do grupo do jejum? Eu, com todas as crenças, não deixava minhas filhas fazer jejum, porque eu falei, vocês vão ficar loucas, vocês estão doidas, vocês vão ficar doentes. E eu falei, é a minha única esperança. Então, eu entrei para o grupo e eu falei, bom, já que eu estou aqui, eu vou seguir exatamente como ele está colocando, sem tirar nenhuma... Até o horário, eu fazia exatamente o horário para não perder o foco. Isso, para mim, assim, foi primordial. E eu me lembro que eu tirei o foco também da balança, eu não queria ficar me pesando para não ficar com crise de ansiedade, né? Ficar ansiosa porque eu não estava perdendo. Então, eu tirei o foco da balança. Eu só segui o protocolo, mas eu estava vendo os resultados pelas minhas roupas, estava escutando que eu estava ficando doente, que eu estava perdendo, que eu não ia conseguir trabalhar. Eu escutei tudo isso aí, mas eu blindei os meus ouvidos, porque naquele momento o mais importante era a minha saúde. E nesse momento, assim, eu tomei essa grande decisão. Então, eu não comentava com as pessoas que eu estava fazendo jejum, porque eu sabia que eles iam falar, né? Mesmo estando próximo da família. Na hora da minha janela, final de semana que eu ia encontrar com a família, eu procurava fazer a minha janela naquele exato momento para que ninguém me perguntasse nada. Então, assim, eu comia normal com eles, participava de tudo, sem exageros, né? Tá? E foi isso que me motivou cada vez mais. Hoje eu estou no 17º grupo, né? Como o Diogo falou, não que eu preciso hoje perder mais peso, mas a motivação, né? Às vezes a gente dá uma escorregadinha, a gente está vendo o grupo ali, você volta novamente, mas com consciência. O mais importante é você emagrecer com consciência, porque aí você não volta a cometer os mesmos erros que você cometia antes. Quando você tem um propósito definido, você realmente vai fazer exatamente como tem que fazer e vai chegar, assim, no seu grande objetivo. Então, se você está aqui hoje nessa live, ainda não tomou sua decisão, tome a decisão de estar participando, de cuidar da sua saúde. Um dia eu comentei aqui no grupo, o jejum hoje é para você manter sua autoestima, ficar mais bonita, vestir uma roupa, ficar legal, né? Agora, no futuro, é para você realmente poder brincar com seus netos, poder ter uma saúde para poder estar com a sua família. E eu falei uma coisa com o Diogo que veio, que é para a minha vida, eu trago para a minha vida. Qual é o maior presente que eu posso dar para as minhas filhas hoje? Né? Eu posso dar um presente, posso dar um apartamento, posso, mas o maior presente que eu posso dar para as minhas filhas hoje é no futuro, elas não ter que sair correndo comigo para o hospital, eu não ter que fazer uma hemodiálise, é não ter que ficar num balão de oxigênio. Esse é o maior presente que você vai dar para os seus filhos, para os seus netos, quando você toma a decisão de praticar o jejum, porque ele vai evitar muitas doenças futuramente, você vai ter as novas células vão aparecer aí. Um dia eu escutei o Diogo falando que você pode sim, né? Você ter o DNA de algumas doenças cardíacas e tudo, mas você pode mudar tudo isso aí, tá? Com essa decisão. Então, se você está aqui hoje, eu quero que você tome a grande decisão de ter uma mudança de vida. Tenha um propósito definido. Não espere pela dor, como eu vim para o jejum pela dor. Venha pela alegria, tá? E eu tenho certeza que vocês vão ter um grande resultado. E o resultado acontece. Tira a ansiedade da balança, tá? Não fica se pesando, siga o protocolo e faça realmente como tem que ser feito. E eu tenho certeza que no final todos nós vamos ter grandes resultados. Resultados na balança, resultados na roupa, e o mais importante, uma nova forma, uma vida mais saudável, uma nova consciência de que você quer ter, sim, uma saúde e você quer gozar essa saúde no futuro, na sua velhice. Esse é o mais importante. E, mais uma vez, gratidão, né? Gratidão, Djalco, gratidão a esse grupo maravilhoso. Cada grupo eu conheço pessoas novas e eu me emociono com o resultado de cada um de vocês, tá? Muita gratidão
e vamos seguir firmes. Um aplauso para a Eliene, muito inspiradora. Até a Fernanda botou ali, ó. Fala linda, inspiradora. E o mais importante, ela fala do coração, que é verdade, né? Que é isso mesmo. E gratidão por suas palavras, Eliene, que isso se realize, né? Que você tem uma sobrevida, mas com saúde, né? Não basta viver muitos anos, mas sim que a gente viva com saúde. Pessoal, vamos finalizando a nossa live. Então, quem quiser participar do grupo ainda pode, até amanhã. Como eu falei, a inscrição é R$ 98. Se quiser se inscrever para 2 grupos, é 172. É só me chamar no WhatsApp ou pelo Instagram. Daqui a pouco eu vou colocar essa live no YouTube. Você pode enviar o link dessa live para mais pessoas também, porque às vezes as pessoas querem saber mais de jejum e tudo aqui que eu falo tem um embasamento científico e a minha experiência. Eu não vou passar para ninguém nada que eu não tenha praticado. Então, fique muito tranquilo que eu tenho mais de 22 anos de experiência em jejum. Boa noite, pessoal. Conte comigo, pessoal do grupo que já está aí. 12 horas de jejum até amanhã de manhã. E aí amanhã vai ter já mais um áudio para vocês. Aquele abraço, pessoal. Boa noite. Valeu, hein? Terminar aqui a gravação.